Nas palavras de Gil e Caetano, o grande poder transformador, o grande poder que a arte possui de se transformar e de transformar as sociedades. Meu nome é Jean Goldenbaum e este é o programa Arte e Resistência, primeiro episódio. Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre tudo que a arte possui em seu potencial e o seu grande poder transformador do mundo e das pessoas. Hoje aqui comigo, para o nosso primeiro episódio, o primeiro episódio não poderia estar melhor. Eu tenho a grande honra, a grande alegria de ter comigo uma pessoa que dispensa apresentações, meu querido amigo Caco Ciocler. Venha para o nosso programa, meu caro. Ei, Jean, que honra, que alegria. Todos nós precisamos de apresentação, que é isso. Meu caro, fico muito feliz que você esteja nessa nova empreitada nossa e essa nova empreitada tão necessária, né? Nesses momentos, principalmente nesses momentos obscurantistas que a gente vive, né? Porque a arte sempre é necessária, em momentos bons e ruins, mas acredito que ela possui uma função social e um potencial infindável de transformação mesmo, né? Então, nesses momentos, acredito que mais do que nunca precisamos dela, não é mesmo? Ah, sim, já a prova disso, né, a prova concreta disso é que os regimes autoritários, todos eles, fossem eles de direita ou de esquerda, uma das primeiras coisas a se fazer é destruir a produção literária, a produção cultural. Não é à toa, né? Se não fosse sabido desse poder, as pessoas não se preocupariam em destruir a arte, acabar com a arte, como uma das primeiras medidas em todo e qualquer regime autoritário. Né? Sem dúvida, né? Afinal, a arte se irmana sempre à reflexão, a pensamento, né? Pessoal, antes de mais nada, deixa eu falar aqui para vocês, caso vocês não saibam, eu sei que vocês sabem, a maioria do pessoal sabe, mas eu quero falar um pouquinho sobre o Caco. Caco que tem uma história. Caco, para começar, é paulistano como eu falo aqui da Alemanha, de Hannover. Caco, você está onde agora no momento? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tá certo. Mas o Caco é paulistano, nascido em 71, dezenas de novelas, dezenas de filmes, peças de teatro, prêmios, Prêmio Mambembe, Troféu Globo de Melhor Ator, Prêmio Master, Hollywood Brasil Festival, Festival do Minuto, Festival Cinema do Rio, Prêmio Aplauso, ator e diretor, né? A gente vai conversar sobre alguns projetos especiais aqui do Caco. E, Caco, você começou muito cedo, né? Eu queria saber, primeiro, dentro da sua esfera pessoal, quando que você sentiu que a arte vivia dentro de você e que você poderia ser um instrumento para a arte e para o mundo através da arte, em nome dessa transformação, em nome dessas positividades, desse potencial sobre o qual a gente fala? Há pouquíssimo tempo, Jean. Sinceramente, eu hoje posso falar isso com muita tranquilidade, porque tenho consciência disso, então não tem porquê. Mas eu realmente comecei muito cedo, mas a sensação que eu tenho é que meu objetivo não era artístico. Acho que eu nem sabia o que era ser um artista. Eu nasci numa família bastante tradicional, fazia teatro desde pequeno na Hebraica, num clube que tem em São Paulo, e aquilo sempre fez parte da minha vida, eu sempre gostei de fazer, me divertia e tal, e tinha um caráter... eu me sentia bem no palco, me sentia melhor no palco do que na vida. E a questão do reconhecimento, assim, sempre, hoje eu tenho clareza disso, de que sempre falou mais alto. Eu não era um artista, eu era um adolescente, uma criança, um jovem adolescente, que gostava de fazer teatro, mas que gostava de aparecer, que gostava de ser aplaudido. Ok.
Num determinado momento, eu fui fazer uma peça e o diretor dessa peça, que era o Yakov Hiller, falecido Yakov Hiller, que era diretor da escola de arte dramática, me convenceu a fazer escola. Falou, Caco, você leva jeito, tá, mas vem estudar. Então foi a primeira vez que eu entrei numa escola de teatro, eu já tinha 24 anos, eu estava fazendo, não, desculpa, 21, 22 anos. Eu já estava fazendo engenharia química na USP e fui fazer escola de teatro. Ali foi meu primeiro contato com artistas. Ali, uma das grandes coisas que a IAD, a Escola de Arte Dramática, tem é que ela aprova 20 candidatos, é uma avaliação bem difícil, 20 candidatos do Brasil inteiro, quer dizer, ela abre para o Brasil inteiro, e são 20 candidatos muito heterogêneos, assim. Então, ali eu tive contato com um tipo de pensamento, com um tipo de entendimento do que é ser artista, com bagagens absolutamente diferentes das minhas, pensamentos diferentes dos meus, a questão política entrou em jogo, aí sim foi um choque bastante assustador, e não é que eu tenha virado um artista assim da noite para o dia, mas ali eu falei, opa, peraí, eu não sei de nada, tem um universo aqui, ou vários universos paralelamente ao meu, acontecendo, que eu desconheço, uau, e logo 3 anos depois eu fui fazer uns espetáculos profissionais e já fui chamado para fazer a minha primeira novela, e naquele mesmo ano eu soube que eu ia ser pai. Então foi uma reviravolta pessoal. Você imagina, eu morava na casa dos meus pais. Então, assim, os primeiros anos de carreira, já, sinceramente, assim, foram muito no desespero. Foi aceitando trabalho, foi fazendo. Eu não sabia fazer cinema, a gente não tinha escola de cinema. Então, de repente, me chamavam para fazer um filme e outro, e eu fui aceitando, eu fui tentando me estabelecer desesperadamente. Então, quando você me pergunta isso, com maior tranquilidade eu te digo, há pouquíssimo tempo, quando eu me dei conta de que a minha sobrevivência estava garantida, mal ou bem, que eu já tinha passado dessa fase, meu filho já tinha crescido, né? Foi que eu pude começar a respirar com mais maturidade e tentar entender de fato qual é a minha função nesse mundo como artista, o que é um artista e o que a gente tem que fazer com essa profissão, né? É muito legal ouvir você falando tudo isso, porque a arte não se desprende da questão do desenvolvimento, né? Então é isso que você está falando mesmo, o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, né? A minha carreira é na música, né? Eu sou compositor de música e eu posso, tudo o que você descreveu, eu posso fazer um paralelo comigo também. No começo, eu gostava do aplauso também, né? Eu gostava de sentir aquilo, aquela sensação de ter a minha obra tocada e tudo mais. E em algum momento você acaba retirando esses invólucros, né? Que estão sobre você, ou ao redor de você, e você sente essa necessidade de se desenvolver, né? De fato, se desenvolver dos invólucros. E através do autoconhecimento é que todo artista traz ao mundo o seu melhor. A gente vê isso ao longo da humanidade com os artistas, né? É o seguinte, eu queria, antes da gente falar de outros filmes seus, que tem um em especial que a gente tem que conversar com certeza, eu quero te mostrar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o papel o histórico dessa resistência brasileira artística, principalmente na ditadura, né? Então, eu vou te colocar aqui na tela uma foto para a gente dar uma olhada junto, que é uma foto muito bonita. Dá para ver? Dá para ver. Olha só. Nessa foto aqui, esse daqui é uma marcha de artistas contra a ditadura. Artistas reunidos para marcharem contra a ditadura militar. Então, a gente tem aqui Carlos Scliar,
pai do Moacir Scliar, né? Sim. Clarice Lispector, Oscar Niemeyer, Glauci Rocha, né? Os filmes do Glauber Rocha e tudo mais, A Terra em Trânsito e tudo mais. Ziraldo e Cadê o Milton. Ziraldo? Ah, achei. Deixa eu ver se Atrás, eu né? consigo apontar aqui. O Ziraldo aqui, não sei se está aparecendo. E o Milton, né? De braços cruzados. E eu acho essa foto maravilhosa, porque a gente tem Carlos Scliar, pintor, Clarice, escritora, Oscar Niemeyer, arquiteto, Glauci Rocha, atriz, Ziraldo, cartunista e Milton, músico, né? Então a gente tem todo o espectro aí das artes e realmente é um time de primeira classe, né? Pô. Na ditadura, a gente sabe o quão importante foi a ação dos artistas brasileiros, não é mesmo? E como foi a perseguição deles também. Como que você enxerga essa época? Logicamente, você era criança, deve ter bebido muito pouco disso de maneira consciente, né? Aí você tem alguma lembrança disso na sua meninice e tudo mais? E como que isso, depois da abertura, impacta a arte no Brasil? Não tenho nenhuma lembrança disso. Como eu te falei, eu sou filho de não só de uma família muito tradicional, como meu pai fez. Ele não chegou a fazer carreira militar, mas ele fez CPOR. Eu lembro que ele tinha uma espada em casa do exército, um cacetete. Assim, meu pai tinha um certo. E ele sempre deixava. Não era assunto dentro de casa, mas ele sempre deixava escapar. Não, aquela época pelo menos tinha ordem. Ele é dessas pessoas que. Eu lembro, mas isso nunca foi um assunto central de casa. Então, Sim. eu passei a largo, assim, dessa maluquice, mas, obviamente, quando você começa a estudar teatro, a história da arte, a história do teatro, a história, enfim, eu tive conhecimento disso, e para os artistas foi uma coisa bem terrível, porque, de novo, como eram portadores de ideias, né, essas histórias todas da censura de fato, né, a censura de pensar. Quem eram as pessoas que pensavam, né? Eram os professores e os artistas, né? Os intelectuais e os artistas. Então, histórias folclóricas, assim, de como a ditadura agia na prática, nos espetáculos de teatro, nas perseguições, as porradas, a censura, como eram as sessões com o censor, que os artistas tinham que apresentar para o censor, o tipo de coisa que eles risivelmente encrencavam, né? Então essas histórias viraram folclore, assim, para mim. Chegou para mim como história mesmo. O assustador é que isso meio que se repete agora, né? De uma maneira mais perigosa até, né? Porque descobriu-se meios de censura um pouco mais sutis, né? Não tão óbvios, né? Não tão declarados, assim, um dirigismo cultural, uma tentativa de dirigismo cultural. Então, estar revendo isso tão pouco tempo depois, historicamente é muito pouco tempo, né? Eu sei que a história é cíclica, e eu sei que provavelmente ela continuará sendo cíclica, mas a velocidade com que as coisas parecem estarem querendo voltar é muito assustador, assim, muito assustador. E, de novo, fomos muito atacados, né? Muito demonizados, muito... Porque é isso, sabe-se da nossa importância, sabe-se do nosso poder de alcance. Obviamente, quer dizer, obviamente, a grande maioria dos artistas se colocou ao lado do PT ou do Lula, de alguma maneira, e como formou-se, né, conseguiu se formar no imaginário do brasileiro a demonização absoluta do PT, as pessoas não conseguiam entender como é que podia, né, como é que podia uma classe... Só um minuto, já que está acabando minha bateria aqui, eu preciso botar essas coisas, né, da tecnologia. Tranquilo.
Então, assim, para mim foi muito fácil de entender esse movimento, assim, as pessoas que foram bombardeadas com essa demonização absoluta do PT, né? Criaram uma imagem absoluta de que o grande problema do Brasil e da corrupção era o PT. De repente, vê um bando de artista famoso, bem pago, né, sei lá, porque são os artistas que chegam para essas pessoas, né, apoiando o PT, para eles a conta não fechava, né? Não fechava. Então, a única maneira de explicar o que foi vendido é que, de alguma maneira, a gente levava vantagem no governo do PT, mas com a Lei Rouanet, aí ficou, então, assim, acharam um jeito de achar que a nossa defesa, que não foi geral, foi de uma parcela dos artistas ao PT, naquele momento, só poderia ser fruto de algum tipo de benefício, de algum tipo de corrupção, como se nós fôssemos cúmplices da corrupção e estivéssemos levando alguma vantagem com isso. Foi assim que fechou para as pessoas, né? Então foi muito assustador, assim, isso eu nunca tinha vivido, né? Realmente um nível de agressão, assim, para quem quis se expor, para quem se expõe até hoje. Eu, por exemplo, me expus de uma maneira que eu nem achei violenta, mas depois eu achei que sim. Vou te dizer por quê. Nas eleições agora de São Paulo, eu fiz um post ali onde eu falei de Covas, mas depois eu me arrependi por causa do estado de saúde dele, sabe? Aí eu sugeri uma coisa de morte ali, eu falei, não é elegante. Mas ok, independentemente disso, assim, independente disso, o grau de agressão que a gente passou a receber, assim, foi uma coisa muito assustadora, muito violenta, muito, muito violenta, de ameaça de morte, de uma coisa assim, que eu nunca tinha vivido, né? É realmente incrível. É legal que você já foi caminhando da abertura até do fim da ditadura até onde a gente chegou, até mesmo porque tudo isso está conectado, né, Caco? Acho que é muito claro para a gente que o brasileiro tem um sério problema de organização da sua memória histórica, né? Isso tem muito a ver também com o que aconteceu. Eu queria só fazer um comentário sobre essa questão da perseguição. O, É muito legal isso que você colocou, né? Que onde que fechava isso? Por que os artistas estavam apoiando o Lula e o PT e a esquerda de modo geral? Eles devem estar ganhando alguma coisa. E isso se une também ao fato de que a ditadura era, e hoje a extrema-direita brasileira, obviamente, seguem uma agenda socialmente ultraconservadora, né? E isso quase sempre bate de frente com a concepção pessoal, com a visão do mundo do artista, não é mesmo? Então, esse ambiente ultraliberal que normalmente os artistas possuem, né, até mesmo porque os artistas devem estar abertos e sempre pensar no novo e pensar no que está fora daquele cerco de moralidade, né? Isso também acaba sendo fatal, né? O artista é sempre o cara que vai querer criar uma disrupção naquilo que o ultraconservador considera correto, né? E uma coisa muito interessante que eu estava lendo é sobre a lista de todos os artistas que foram perseguidos e censurados na ditadura. A gente sempre sabe, lógico, Chico, Gil, Caetano, Milton, são os mais óbvios, mas tinha lá na lista, inclusive, a Dona Irã Barbosa. Eu falei, meu Deus, que interessante, né? O Adoniran, eu conheço toda a obra do Adoniran, é um dos caras que eu gosto muito, samba raiz paulistano. E por quê? Ele nunca escreveu nada, nem com duplo sentido exatamente, né? Mas só pelo fato dele escrever com o português errado, né? Que é o português do povo, talbo, aditirou ao árvaro e tudo mais, já criava um desconforto estético para a ditadura, né? Ou seja, você vê, inclusive, um princípio
higienista até mesmo do idioma, né? Não, quem fala português errado e acha bonito ainda e canta, vai cantar na rádio assim, não, isso não é aceitável, corta isso, né? Então é toda uma concepção assim de corte mesmo, né? De diminuição da sociedade. Tem uma confusão, Jean, desculpa te interromper assim, Claro, mas não, por é favor. isso, né? Acho que teve como as pessoas juntaram essas peças. Repito, um dado importante, assim, as pessoas conhecem os artistas que já, de alguma maneira, estão em destaque, tiveram algum sucesso e provavelmente, sim, com alguma condição financeira mais privilegiada, né? Então, as pessoas acham que o artista é esse cara rico que está brincando de ser comunista, entendeu? Tem essa confusão também. Então, tem um sentimento bem ambíguo com relação a nós, que, de fato, trabalhamos numa empresa, né, ou em algumas empresas, e essas empresas funcionam dentro de uma lógica capitalista, e de repente a gente está falando outra coisa e levantando outra bandeira, mas é que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? É. As pessoas, aí que tá, as pessoas buscam onde é que eles estão ganhando com isso, né? Nós não estamos ganhando. A questão é que o nosso exercício sempre foi ah, sempre foi a empatia, faz parte do nosso exercício cotidiano como artista, né? Vou falar da minha área, assim. A nossa brincadeira, o nosso ofício, diariamente, entender o mundo a partir de outros olhares, outras visões. Cada personagem que a gente pega, cada história que a gente pega, é um exercício, um esforço de entender a história através do olhar daquele personagem. Então, o nosso exercício é plural, né? A gente não tem como sobreviver na singularidade. Assim. Então, quando a gente se preocupa com minorias, a gente está levando uma vantagem, é uma questão de exercício mesmo. A gente não consegue conceber o mundo de outra maneira, né? Sem olhar para o sofrimento alheio, sem se colocar no lugar do outro, porque esse é o exercício do nosso ofício, é simples assim. Outra coisa que você falou muito interessante, que eu também gosto sempre de falar, assim, sempre que posso, a democracia e essa maneira de enxergar o mundo dá mais trabalho, né, Jean? Dá mais trabalho. Não é fácil, a democracia não é fácil. É claro que quando vem um regime, em momentos de desespero, quando as coisas estão dando errado, né, essas promessas assim mais assertivas, né, assim, não, agora vai ser assim, não vai falar assim, né, vamos botar ordem na casa, dá uma ilusão de que as coisas vão ser conseguidas, e talvez até sejam conseguidas mais rápido, mas só através da violência. Você é obrigado, para que as coisas funcionem mais rápido, você é obrigado a calar determinadas vozes e calar as vozes discordantes, né? Aí você consegue, se você finge que não está existindo nada, ou mata, ou cala, ou não deixa falar, obviamente fica mais fácil. Só que você não consegue fazer, você só consegue fazer isso através da violência. O exercício democrático é muito complexo, é mais demorado, é falho, e é um exercício constante, né? Então, é isso. Quando percebes que a sociedade está de saco cheio e as coisas não estão sendo resolvidas da maneira que deveriam, ou com a velocidade com que deveriam, é muito fácil entrar um cara prometendo rapidez, né? Inclusive é impressionante como é claro que como a história se repete mesmo, né? Então o que aconteceu no Brasil existe um paralelo, bom, é, completamente claro com relação à Alemanha, né? Porque não digo só o personagem, os dois personagens principais em si, mas todos os prelúdios também, né? Porque se a gente for analisar o que veio antes na Alemanha, um período extremamente liberal em termos sociais, né, e um período que teve as suas inconsistências em termos econômicos, que foi a República de Weimar, uma espécie de utopia, né, baseada em
que buscava praticamente trazer as ideias iluministas para o século XX, para uma linguagem daquele zeitgeist, né, do momento do pós-guerra, depois da Primeira Guerra Mundial. E no Brasil, outras proporções, claro, mas quer queira ou não, a gente teve um metalúrgico que perdeu o dedo e chegou como presidente da República. Isso é uma espécie de primavera também, é uma utopia, né? E depois a primeira mulher presidenta, e muitos avanços sociais, né? E em termos de mentalidade também, né? Então, da mesma forma que na República de Weimar, forças ocultas foram se estruturando, no Brasil também, e aí só precisa do personagem principal que se coloque como o salvador da pátria, né? E se utilize de toda a violência ao seu dispor. Agora, eu queria saber da sua parte qual que é... Hoje, a gente sabe que existe todo um louvor da parte do governo federal e do movimento bolsonarista como um todo à ditadura, né? Um louvor, assim, escancarado. Porém, a gente sabe que a perseguição não vai ser idêntica, porque cada época tem as suas características e a contemporaneidade não é a mesma coisa que era a época da ditadura. Como que se dá a perseguição hoje a artistas? É através em parte, de uma espécie de cultura de cancelamento vinda do governo? Ou como é que você acha que essa perseguição vai se dar? Qual que é o DOPS atual? Olha, eu acho que assim, a começar pelo entendimento que a esfera federal tem do que seja cultura, né? Então, eu não sei quantas peças de teatro, por exemplo, eu falo do teatro que é minha casa, não sei a quantos concertos, a quantas exposições o presidente foi, e a sua comitiva foi. Eu tenho a sensação que é muito pouco. Então, assim, começa com uma concepção errada do que seja arte, né? Errada do que para que sirva a arte. Isso você vê nas pessoas que ele nomeia para serem representantes ali. Bom, isso começa com o fim do ministério, né? Como se, enfim, transformado numa secretaria. Então você começa um exercício de diminuição formal do que seria a arte no Brasil e o tipo de pessoa que você coloca, assim. Porque também tem uma questão muito grave aí, né? Eu não acho que a pessoa que ocupa esse cargo tenha que ser um representante da classe artística, né? Porque senão parece que esse cargo serve à classe artística. A cultura deveria servir à população brasileira. Então, assim, tem que ser um cara que entenda a importância da cultura na formação do cidadão e que faça uma ponte entre a classe artística e maneiras da cultura ser acessível, ser mais acessível, como parte da formação. Quando você percebe que o governo não tem esse entendimento, muito pelo contrário, ele endossa essa postura de que somos um bando de folgados, um bando de esquerdistas, mamamos na teta do governo, ele insere no subconsciente, no consciente da sociedade, de que a cultura não serve para nada, é um bando de gente que mama e que esses impostos deveriam estar sendo usados em outro lugar. Por que vai... A gente está em crise, por que vai botar dinheiro para fazer obra de arte, gente? Se as pessoas não têm o que comer, é esse tipo de raciocínio, né? O que é um raciocínio idiota, porque, embora ele possa fazer sentido, eu também acho que as pessoas que não comem, primeiro as pessoas precisam comer, eu também acho isso. Só que o que ele não entende é que a indústria cultural produz, isso é cálculo, não sou eu que estou falando, né? A cada R$1, eu não sei a conta direito, mas são 3, 4, 5, 7 reais em retorno para os cofres públicos. Então, é até uma idiotice econômica esse tipo de discurso. Então, começa daí. Depois, você tem instrumentos federais para fazer uma censura silenciosa. Quando você, por exemplo, o lançamento do Marighella, né, do filme
que é, obviamente, um assunto que não interessa, né, com uma personalidade que tem uma projeção incrível no Brasil e fora do Brasil, o Wagner Moura. Então, obviamente, que não interessa um negro revolucionário nesse momento. É a história de um negro revolucionário. Então, você tem mecanismos, assim, dá para provar? Não dá, mas é óbvio, assim, a Ancine começou a querer um documento, esse documento não serve, pede outro, sabe? Os processos todos atrasados, assim. Então, é uma maneira de você não deixar as coisas acontecerem. É uma maneira silenciosa de você não deixar as coisas acontecerem. E é isso, cancelamento de leis de incentivo, você diminui o orçamento, várias maneiras. Mas, para mim, a pior é a demonização mesmo, porque é uma demonização estrutural, né? Mentirosa, né? Covarde, na minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, demonstra o tamanho do medo que tem, o tamanho do entendimento, em última análise, da potência que temos. Né? Senão, não estaria preocupado com a gente. Né? Se está tão preocupado é porque sabe do que a gente é capaz. Né? E é isso, esse governo vai passar e nós não vamos passar. Né? A arte continua. E eu acho que o principal disso é que o artista, só pelo fato dele existir, já é uma espécie de resistência, eu acredito. Só pelo fato dele ser ele mesmo, já é uma grande espécie de resistência. E eu estou falando isso porque eu quero trazer um assunto que me marcou muito essa semana, não sei se você chegou a ver, lá nos Estados Unidos, em meio a todo essa monstruosidade de preconceitos que sempre esteve, logicamente, na sociedade norte-americana, mas foi depois legitimada pelo Donald Trump, né, que está lá barricado na Casa Branca, se recusando a sair, pateticamente, como ele sempre agiu. Mas em meio a tudo isso, antes de ontem, aquela atriz Ellen Page se colocou pelas redes sociais falando que ela se descobriu transgênero e ela não será mais Ellen Page agora, ela será Elliot Page. E é para chamá-la de ele, né? Ou seja, imagine o que criou, a bomba nuclear que criou isso nos Estados Unidos, né? 95, 99% da classe artística mandou mensagens de amor positivas a ela, né? E imagine como essa mulher consegue, esse homem agora, consegue influenciar a sociedade, não somente dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, simplesmente pelo fato dela ser ela mesma e ser ele mesmo agora, né? Então, acho que tem esse poder também, né? Porque ela não precisa só fazer a mudança atrás das câmeras, na frente das câmeras, ou atrás das câmeras, ou tocando música, ou escrevendo música, ou escrevendo livros, né? O artista, depois que ele consegue essa projeção, se ele conseguir externar o que ele é e as causas que ele defende, até mesmo para si próprio, às vezes, já é um potencial infindável para a modificação do mundo em direção a um mundo mais tolerante, né? Sem dúvida. É isso, eu acho que o artista tem esse exercício diário, e esse exercício diário tem alguns custos, né? Cobra os preços, assim. Então, gente, é óbvio que é muito mais fácil você não você não se analisar, você não se pensar, você não pensar o mundo, é mais tranquilo, né? Mas a gente não consegue viver uma vida banal, uma vida só, banal, cotidiana. Nosso exercício, como eu te falei, é de se colocar no lugar do outro, através dos personagens, é de levar em consideração, ao menos, outras maneiras de existência, projetar outras maneiras de existência. Né? A gente não se contenta só com essa maneira. Assim como a ciência, assim como está todo mundo avançando. A questão é que a arte avança na direção, avança para dentro, avança para a investigação humana. Né? E quando você
avança para a investigação humana, aí, meu amigo, é uma viagem dolorosa e linda ao mesmo tempo, porque você tem que se desconstruir, não é fácil se desconstruir. As pessoas têm que entender que não é uma coisa tranquila para ela, essa descoberta. É uma coisa, né, agora que ela consegue dizer isso, provavelmente ela já passou por uma fase de muita investigação, de muita crise, e agora deve estar bem com isso. Então, a gente tem esse trabalho de investigação constante. Quando você se investiga constantemente, você quebra paradigmas, né? A homossexualidade já foi vigente em algumas sociedades, ainda é vigente em algumas sociedades. Então, assim, a questão do transgênero é uma questão que a ciência agora está se voltando, agora, então, assim, com certeza Agora, dá para entender a resistência das pessoas, tudo é assustador. Na ciência, na tecnologia, tudo é assustador, né? Agora, aqui tem uma confusão, porque parece dar a entender de que ela está querendo, esse exemplo que você deu, ele está querendo, que todo mundo seja assim, é como se fosse, então agora é para ser. Não, gente, não. Calma, né? Agora, mas e nossas crianças, como é que elas vão ficar confusas? Gente, vai ter que ficar confuso. Sinto muito, mas assim, existe isso, cara. A ciência reconhece isso. Não é uma maluquice. Então, como toda grande transformação, e essa é uma grande transformação social, claro, no momento que as pessoas entenderem, né, que não necessariamente o seu corpo é aquilo que você é, enfim, ou sim ou não, a gente está no começo dessa história. É óbvio que ela é assustadora. Mas não tem mais volta, Jean. Esse é o poder da arte, porque não é um poder conquistado, é o que é. A gente simplesmente investiga mais, com mais coragem, porque esse é o nosso ofício. E quando você investiga o ser humano com mais coragem, você vai para lugares surpreendentes do ser humano. Sem dúvida, e o interessante é que é bem o que você colocou, né? É incrível como o mundo acaba se dividindo entre pessoas que se incomodam demais com o que o outro é, né? Porque a quantidade de pessoas que foi agredir o Elliot Page agora, realmente, assim, de certa forma, é inconcebível até, né? Como que tanta gente pode se incomodar com uma decisão pessoal, né? E achar que isso, de certa forma, vai corroer sei lá, a moral, né, da sociedade, como se a moral ainda fosse uma coisa solidificada por um grupo de pessoas. Hein? Então, vai corroer. Vai corroer. O medo é esse. Vai corroer. Mas que a ideia é corroer de fato. Mas não é corroer para destruir. É o que é, não é correr para destruir. É porque se você não corrói, você permanece estático, historicamente. É isso que eu falei. Isso acontece com a ciência, com tudo. É preciso que o ser humano se investigue, né? Por isso que eu falei, qual é a maneira de conter essa transformação? Através da violência. É a única maneira de falar, não vai pensar assim, não vai se investigar, não vai... Através da violência você consegue, mas senão você não consegue. Esse é um atraso humano, né? Esse tipo de medida é um atraso humano e é contraproducente em todas as sociedades, né? Contra-evolutivo, né? Contra-evolutivo, né? Demais, muito bom essa discussão. Olha, Caco, eu queria te dizer o seguinte, você tem um projeto interessantíssimo que eu queria falar com você ainda, que é um filme que você dirigiu, que se chama Partida, né? E é um filme muito atual. E vou dar a palavra para você e depois a gente vai colocar o trailer aqui na edição depois. O Partida foi um filme que eu dirigi. Eu já estou agora, Jean, acho que eu te falei isso, né? Estou dirigindo já meu próximo filme de maneira remota aqui, mas já estamos montando e acho que ele vai ser mais contemporâneo ainda do que o Partida e mais potente em algum lugar, se Deus quiser. Estou ficando bem feliz com ele. Tem a ver com tudo que a gente está falando aqui. O Partida... Bom, é isso. Quando eu me descobri artista, que não faz tanto tempo, isso teve a ver muito com a minha análise também. Por quê?
porque o meu analista é um grande estudioso não só de psicologia, mas também de literatura e de filosofia. As questões que eu levava para ele, muito íntimas, ele me dizia, poxa, Caco, isso tem na obra de fulano, vá ler a obra de fulano. E eu li a obra de fulano e entendia que as questões que eu estava trabalhando, em nível pessoal, já havia sido discutido, de alguma maneira, largamente na literatura e tal. Então, eu fui me encantando com essas obras e fui levando essas obras para o palco. Então, a partir de um certo momento, o teatro, para mim, virou uma extensão minha. E isso que eu estou te dizendo, assim, quanto maior era o mergulho para dentro, mais potentes eram as obras, para mim e para os outros. Então, nesse sentido, eu me descobri um artista nesse momento. O Partida foi um pouco uma resposta artística àquele momento fatídico, aquele 2018 fatídico, onde estávamos todos desesperados, o Brasil dividido de uma maneira como eu nunca tinha presenciado, e todo mundo falando sobre isso, ninguém se ouvindo, eram discussões intermináveis, famílias se dissolvendo, grupos de WhatsApp acabando, e ninguém aguentava mais aquilo. E a minha resposta artística a isso foi, falar assim, gente, eu preciso dar uma resposta artística a isso. Que resposta? Não sei. Então eu vou fazer uma pergunta. Então, assim nasceu o Partido. Um filme feito sem dinheiro, sem patrocínio, sem nada, simplesmente porque não dava tempo, onde a gente fixa uma utopia, ingênua como todas as utopias, aparentemente inalcançável como todas as utopias, só que a gente vai atrás dela para ver o que acontece. Então o filme é um registro dessa viagem até a nossa utopia. E o filme é fundamentalmente um grande é, uma grande reflexão, né? É isso que muita discussão e uma grande reflexão sobre tudo isso, né? O filme não tem a ambição de oferecer respostas, né? Não, não tem. A minha grande dúvida era assim, era o que sobraria se eu confinasse um representante de direita e uma representante de esquerda, daquela direita e daquela esquerda de 2018, se eu confinasse esses dois, eu sabia que em algum momento a argumentação se esgotaria, depois de 4, 5, 6 dias de viagem, e a minha grande curiosidade era saber o que nasceria quando se esgotassem os argumentos, né? Essa foi a minha grande pergunta. É interessante você falar isso, porque é um filme tão brasileiro, as discussões ali não são discussões profundas, como eram as discussões, né, em 2018, ao mesmo tempo muito profundas, ao mesmo tempo muito rasas, mas eu quis fazer um retrato. Quer dizer, eu quis nada, foi o que aconteceu. Mas louco a gente, por exemplo, ter ganhado um prêmio importante na Espanha, agora ganhamos um prêmio importante em Portugal. Então eu falei, e isso me assustou, sabe? Eu falei, gente, eu não sabia que ele seria tão universal, digamos assim. A questão é que o filme é muito honesto, né? Muito espontâneo. Acho que isso é. E também é universal porque o problema que a gente vive no Brasil não é só no Brasil, né? Sim, Então acho que por isso sim, que ele encontra ressonância em outros lugares também. sim. Tá ótimo. Meu caro, nossa hora passou muito rápido aqui. Uau! Um grandíssimo prazer. E olha, quando você estava falando, a gente vai terminar esse novo programa aqui, Arte e Resistência, da TV 247. Sempre a gente vai terminar com poemas, né? Uma das minhas paixões, e eu acho que paixão de muita gente também. E eu estava meio em dúvida que poema que eu ia ler hoje, e agora, depois da nossa discussão, ficou claro que eu vou ler, qual o poema que eu vou ler para vocês, que tem a ver com isso que você falou mesmo, que a gente discutiu, sobre a dificuldade de se fazer, de se ter essa postura, né, que o artista tem. E essa dificuldade do poeta de expressar isso também. E esse poema é um poema de Orides Fontella, né, poetisa brasileira das mais
únicas em termos de como ela se expressa e como ela coloca as suas palavras e suas ideias. Morreu jovem, mas a gente tem o prazer, inclusive, de honrá-la nesse ano de 2020, porque seria o ano que ela completaria 80 anos de vida, se não tivesse morrido precocemente aos 58 anos de vida. Então, vou ler esse poema agora, tá bom? Ok. Depois eu tenho um para você. Perfeito. Vamos lá. O poema se chama Fala. Tudo será difícil de dizer. A palavra real nunca é suave. Tudo será duro. Luz impiedosa, excessiva vivência, consciência demais do ser. Tudo será capaz de ferir. Será agressivamente real. Tão real que nos despedaça. Não há piedade nos signos e nem no amor. O ser é excessivamente lúcido e a palavra é densa e nos fere. Toda palavra é crueldade. Euridice Fontella. Engraçado, tem a ver com o meu. Perfeito. Estamos em harmonia mesmo. Maravilhoso Manuel de Barros, de quem sou fã. Há quem receite a palavra ao ponto de osso, de oco, ao ponto de ninguém e de nuvem. Sou mais a palavra com febre, decaída, fudida na sarjeta. Sou mais a palavra ao ponto de entulho. Amo arrastar algumas no caco de vidro, envergá-las para o chão, corrompê-las, até que padeçam de mim e me sujem de branco. Sonho exercer com elas o ofício de criador, o ofício de criado, usá-las como quem usa brincos. Demais. As duas conclusões foram demais, das duas, né? Ela termina, toda palavra é crueldade, e ele fala em usá-las como se usa brinco. Perfeito. Sim. Perfeito. Meu caro, foi uma honra. Obviamente a gente não consegue dar conta de tudo, é uma pena, passou muito rápido. Tanta coisa para falar, né? Mas foi muito gostoso e uma honra para mim você ter me convidado para inaugurar, digamos assim, essa nova empreitada. Muito obrigado, meu caro. A honra é minha, o prazer de tê-lo aqui. Eu acho que esse programa que nasce, né? Eu quero mandar um abraço a todos todo o público do 247, a equipe do 247 também, por embarcar nessa ideia, porque é aquilo que nós conversamos, né? Quando a gente fala em arte, a gente não pode separá-la da consciência do mundo que a cerca. E quando a gente fala de consciência, a gente está falando de consciência política e, logicamente, de consciência social e tudo que ocorre ao nosso redor, né? Então, a arte é resistência, a arte faz parte da resistência, e como a gente abriu aqui o programa, ela possui, de fato, esse potencial, esse poder transformador, o poder de transformar-se e o poder de transformar o mundo. Então, eu espero que a gente possa reunir muitos bate-papos bons por aqui, como esse foi. E, meu caro, te passo a palavra final para a sua última consideração. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você, Jean. É isso, a arte é resistência porque a arte ela não fala de outra coisa que não o ser humano e a vida, né? Então, não tem como ela não ser resistência, porque o ser humano é resistência, né? A constante investigação humana para dentro é a resistência em si. Então, mesmo que você não esteja ali nas fronteiras, né? Há quem não goste, quem não queira, há quem goste, que queira, mas a arte em si, se ela não for apenas para divertir, para fazer passar o tempo, né? Se ela não for um entretenimento, nada contra, mas o entretenimento é um entretenimento, a arte não tem como não ser combativa, não pela fronteira em si só,
mas porque ela é um exercício da evolução humana, né, da projeção de novas possibilidades. Só isso já é absolutamente revolucionário. É a grande revolução. Perfeito. A arte se irmana a tudo aquilo que é humano, né? E a gente precisa cada vez mais compreender esse potencial infindo que a arte e os artistas possuem. Um grande beijo para todos e até a Obrigado, próxima. obrigado ao 247, as pessoas que estão assistindo. Muito obrigado, obrigado a você, Jean, e até breve. Beijo para todos.